Olá, seja muito bem-vindo ao HNT TV Entrevista. Eu sou Camila Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre a harmonização facial. Esse procedimento se tornou o queridinho dessa geração para dar aquele up no visual com novos contornos ao que se vê na frente do espelho, garantindo a autoestima e, por que não falar, em empoderamento. Mas para embarcar nesses procedimentos é essencial contar com o apoio de um profissional para que o que não era sonho não se torne um pesadelo, ficando com aquele aspecto exagerado. E novidades no mercado não faltam, com procedimentos que não têm cortes, são rápidos e que usam a tecnologia para chegar ao padrão de beleza desejado de forma descomplicada. É sobre isso que a gente vai falar com a doutora Nayara Cerutti, que é especialista em harmonização facial, é professora e também palestrante. E está aqui conosco no estúdio. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Para nós também é uma honra. E já vamos começar a falar sobre casos que repercutiram nas redes sociais, viralizaram por todo o país, de artistas que foram fazer a harmonização, mas o resultado não deu muito certo, né? Isso é muito importante a gente abordar aqui, Camila, porque não é um assunto falado, tá? Isso é algo extremamente quentinho aqui, nosso, e as pessoas, elas não têm esse conhecimento de que, às vezes, ela vai fazer esse procedimento que ela acha que é o ideal, mas que se ele não for feito de uma forma certa, ele vai gerar um dano que ela talvez nem imagina que isso aconteça, entendeu? Como no caso da Eliana, né? É muito comum as pessoas chegarem para mim no consultório e falar assim: doutor, eu não quero colocar ácido hialurônico, eu não quero fazer preenchimento. Ok, eu quero colocar só colágeno. Mas será que colocar só colágeno vai deixar essa pessoa tão natural assim? Quais são os riscos de colocar só colágeno? E é o que a gente vai mostrar no caso da Eliana, que ela estimulou colágeno com tanta frequência que apagou os contornos faciais dela e deixou uma mímica facial extremamente travada. E por que isso acontece? Porque colágenos são fibras e essas fibras, elas em excesso, elas provocam esse travamento da musculatura, né? Então não tem aqueles contornos naturais, aquele jogo de projeção, sombra. É um efeito similar a esse travamento que a senhora fala, da mímica, que é o movimento natural do rosto, é similar ao Botox ou é um pouquinho diferente? O Botox, ele paralisa a musculatura. Agora, quando a pessoa está com excesso de fibra de colágeno por estímulo excessivo de bioestimulador de colágeno, ela não consegue ter uma abertura de sorriso, a bochecha ela fica enrijecida. Esse travamento, a pessoa perde a dinâmica facial, perde a naturalidade e some também aqueles afundamentos naturais que trazem e realçam a beleza natural do rosto, entende? Então a pessoa ela fica com uma expressão extremamente travada, sem a naturalidade, sem a elegância ali nos movimentos faciais. Para quem é leigo no assunto igual a mim, conseguir compreender, quando a senhora fala ácido hialurônico, é o preenchimento? Isso. É o produto que nós temos disponível no mercado para devolver volume aonde o envelhecimento consumiu. Então, a gente faz uma análise facial, identifica onde, né, muito personalizado, aonde você perdeu volume, e aí a gente deposita volume na base óssea, em estruturas profundas, para dar o suporte para a face. Aí isso a gente entra com os preenchedores. O bioestimulador de colágeno, ele vem com a ideia de devolver firmeza da pele. De você pegar na pele, né, aquelas peles que estão mais flácidas ou com rugas e vincos mais profundos, né? Então o bioestimulador ele vai devolver a firmeza da pele, para você pegar numa pele e sentir ela uma pele mais firme, mais tratada, entende? E as pessoas acham, então eu não vou fazer esse preenchimento, eu vou só bioestimular. Mas esse só bioestimular também pode perder a sua naturalidade. Entendi. Entendeu? E uma coisa muito importante também, Camila, em faces que já estão mais preenchidas naturalmente, a gente não pode utilizar nem preenchedor e nem bioestimulador.
A estratégia é outra. A estratégia é trazer mais leveza, melhorar a qualidade da pele, mas sem fornecer mais volume. Isso a senhora deve receber muito no seu consultório, doutora, eu acredito. Peles detonadas que precisavam, antes de um procedimento para rejuvenescer, de um tratamento. Sim, o que é muito comum, né? As pessoas que passaram a vida inteira dedicando filho, marido, casa, e aí se esqueceu no tempo, quando se dá conta, né? Agora eu vou cuidar de mim naquela faixa etária de 50, 60 anos, doutor, ainda tem jeito, né? E aí já vem com derretimento facial, uma aparência de cansaço, pessoas que entregaram, né, a sua vida em prol dos filhos, do marido, né? E aí ela se deixou. Isso acontece muito. E aí a gente entra com todo esse trabalho para reverter o processo do envelhecimento e resgatar, né, uma aparência menos cansada, o rejuvenescimento que essa pessoa busca de se olhar no espelho e se conectar, né, com a sua identidade, com aquilo que ela gostava de ver quando era mais jovem. Doutora, e além da Eliana, a gente estava conversando aqui nos bastidores que tem outros casos, um deles é da Mayra Card. Sim, da Mayra Card repercutiu muito porque ela era madrinha de um casamento e ela foi fazer uma aplicação de Botox que é relativamente uma técnica simples, né, que já foi meio que prostituída na profissão, né? Então hoje em dia qualquer profissional quer fazer Botox, qualquer pessoa oferece Botox, né? E ela foi fazer esse tratamento de toxina botulínica e deu errado na aplicação. Ela ficou com as sobrancelhas completamente assimétricas, né? Como a gente vai mostrar, mas muito assimétrica. E ela tinha um evento e ela já é uma pessoa exposta, uma figura pública. Imagina o quanto ela não foi detonada na internet, né, por conta de um procedimento estético que em tese é para fazer a gente se sentir melhor, mais bonita, e aí se ele gera um dano desse, a pessoa fica totalmente descompensada emocionalmente, entende? Então até uma toxina botulínica que já está banalizada como, é só um botox, não. Né? Até uma toxina botulínica, ela precisa de uma estratégia, de dose certa, aplicação certa, para que você tenha um bom resultado. E também um tempo, acredito, doutora, em um espaçamento entre o protocolo e um evento, por exemplo, no caso dessa artista. Sim, o que é sempre recomendado, né? Eu tenho um evento, eu sou uma figura importante, então eu preciso me organizar pelo menos com um mês de antecedência. Eu tenho uma viagem, né? Eu quero viajar melhor, tirar fotos melhores, estar com uma aparência mais bonita na minha viagem. Pelo menos um mês, porque a gente faz o procedimento. Nossa, bastante tempo. Eu acho que é um tempo ideal, porque a gente faz o procedimento e depois de 15 dias o paciente ele volta para uma consulta de revisão comigo. E nesse momento eu vou analisar se algum ajuste ainda é necessário. Então ainda tem esse período de ajuste e aí até o organismo cicatrizar, recuperar, é mais uma semana. A gente tem essa questão de tudo ser express, né? Imediato. As pessoas querem emagrecer muito rápido, sair entrar no consultório com uma aparência e já sair 10 anos mais jovens. Resolver todos os problemas assim, e, né? E na verdade tem todo um processo a ser cumprido, né? O que eu falo, né? O que eu explico? É a mesma coisa que eu chegar com o corpo da Grazi Massafera e para o meu personal, fala, eu quero esse corpo em um dia. O meu personal vai fazer eu morrer na academia, eu posso treinar o dia inteiro, no outro dia eu não estou nem andando, né, de tanta dor. E eu não vou ficar com o corpo da Grazi Massafera, porque tem coisas que nós precisamos respeitar o processo, né? Então, quando uma pessoa chega para mim com um grau de envelhecimento, o que a gente acorda? Me dá aquilo que mais te incomoda, que é isso que eu vou resolver primeiro. Porque quando ela me procura, ela já não está mais conseguindo lidar com aquilo. E aquilo é onde eu vou tirar essa dor dela mais rápido. Entende? Sim. Então, é claro que eu sempre procuro trabalhar o máximo de coisas possíveis dentro da disponibilidade de cada pessoa, mas eu sempre começo por aquilo aonde mais dói.
entende? E aí a pessoa já se sente melhor, ela já está com mais autoestima, e aí a gente continua o processo, né, tratando, porque assim, o envelhecimento ele é complexo, Camila. A gente tem perda óssea, nós temos deslocamento de compartimento de gordura, nós temos perda de colágeno e elastina, né? Nós temos a aparência, a qualidade da pele que precisa ser restaurada, temos o envelhecimento celular, as nossas células elas param de produzir, né, de ter a sua função de uma célula mais jovem, e essas mudanças vão afetando completamente a nossa estrutura. O osso diminui, o olhar cai, o osso diminui, falta suporte, vem o derretimento facial, os nossos compartimentos de gordura que antes eram mais unidos começam a se deslocar e começam a reabsorver. Então, todas essas mudanças não acontecem pontual, acontece no rosto inteiro. E o envelhecimento do rosto ele é completamente diferente do envelhecimento do pescoço. E doutora, a senhora falando sobre derretimento, isso é um efeito que a gente tem visto hoje em maior quantidade, justamente pela popularização do acesso à harmonização facial, que muitas pessoas, muitas figuras públicas já passaram por isso. E aqui em Mato Grosso a gente vê isso em escala entre os políticos, que estão ali em maior evidência, e nesse período eleitoral eles recorrem a esses procedimentos. Como não ficar com esse aspecto de derretimento? É a manutenção ou é o desequilíbrio entre a aplicação do preenchimento e o excesso de bioestimulador de colágeno, como a senhora mencionou? O que dá esse efeito de derretimento no rosto? O derretimento facial, ele está diretamente ligado à não realização de procedimentos. Então é a falta de manutenção. Isso, é a falta de tratamento, Camila. Porque se eu não trato, quando eu tenho perda óssea, deslocamento de gordura, perda de colágeno, o que eu vou colher é o derretimento facial. Entende? Entendi. Então, quando a gente vê uma pessoa que entrou nas canetas emagrecedoras, né, Mounjaro, entre outras, essas pessoas elas vão ter um derretimento facial acelerado e mais evidente. Por quê? Porque ela emagreceu muito rápido, né? E aí a pele ela não fabrica o colágeno na mesma velocidade do emagrecimento. E aí vem aquela expressão ainda mais flácida, né? Tem pessoas que já têm, independente se tomou Mounjaro ou não, todo mundo em algum momento da vida, se não tratar, vai enfrentar um derretimento facial. É o nosso padrão de envelhecimento, ponto. Se eu entrei com canetas emagrecedoras e eu não dei um estímulo para o meu organismo, eu vou enxergar isso de forma mais acentuada, ponto. Agora, a partir do momento que a gente já começa com um tratamento, a gente já coloca um pezinho no freio no envelhecimento, Camila. Então, a gente já vai dar um suprimento para o seu organismo, de ter a capacidade de se regenerar e voltar no tempo, entendeu? Entendi. Mas a minha dúvida, depois a gente volta a falar um pouquinho sobre essa questão do protocolo que a senhora desenvolveu, até tem na sua clínica, para pessoas que fazem uso de canetas emagrecedoras. Mas quando a pessoa já passou por um procedimento e tem aquele desaba o rosto, não foi bem tratado. Porque é justamente isso que eu tô querendo te explicar. A pessoa que entra no consultório com derretimento, ela tem que sair sem derretimento. Então, se ela fez um tratamento e ainda está com um derretimento evidente, não teve um bom planejamento. É esse o ponto. Porque uma pessoa que entrou com derretimento, ela está com um processo clínico de envelhecimento. Então, o papel de um harmonizador, de uma pessoa que trabalha com rejuvenescimento, é justamente remover o derretimento facial. E aí a gente tem todo um protocolo para tratar todas as camadas e eliminar isso. Se uma pessoa faz um tratamento e ainda colhe um derretimento facial, porque o planejamento do tratamento não foi eficaz. O lifting, por exemplo, ele seria algo que a pessoa poderia recorrer?
temos dois tipos de lifting, o cirúrgico e o não cirúrgico, tá? O cirúrgico é aquele em que você passa por um cirurgião, né, no ambiente cirúrgico e faz uma incisão na parte lateral, acessa uma camada mais profunda, traciona o SMAS, né, costura, né, vulgarmente falando, né, faz a sutura e o excesso de pele ele é removido. Isso é para quem tem a disposição de passar por uma cirurgia. O que a maioria não quer mais é essa etapa, porque a cirurgia leva-se até 6 meses para você conseguir ver o resultado final. É um processo que envolve mais riscos, né? O que as pessoas querem E é permanente, né, doutor? Não é permanente. Não é permanente, não. Ele não é reversível, né? Porque retira-se ali um pedaço da pele. Tira um excesso de pele, Camila. E você tem que torcer para que essa cirurgia seja um sucesso absoluto de primeira. Porque se precisar de ajustes, aí o organismo ele já cicatriza com fibroses, né? Então, aumenta a chance de complicações. O que a maioria das pessoas não querem mais é ter que parar a vida para rejuvenescer, passar por um processo mais arriscado. Então, o que eles estão buscando? Não é nem só para rejuvenescer, é para qualquer coisa, né, doutor? Né? Hoje em dia querem resultado imediato para tudo. Tempo é o ouro. É o maior ativo hoje, né, Sim. Camila? Então, por isso que cada vez mais, né, eu sou cirurgiã, mas por isso que cada vez mais... Ah, a senhora também é cirurgiã. Sim, eu também sou cirurgiã, mas cada vez mais eu estou trazendo tecnologias, eu estou trazendo opções de tratamento para tirar as pessoas da cirurgia, porque as pessoas querem resultados mais rápidos, com menos risco e elas querem poder desfrutar logo do resultado. E até porque nós sabemos que a pessoa passando por uma cirurgia, se ela não realiza um tratamento, né, como ela já teria que tratar, em torno de 5 anos o rosto dela já desabou novamente. Nossa. Entende? Então o processo de envelhecimento... O prazo é maior do que um período de avanço ali sem manutenção após a harmonização, mas também tem essa tendência do rosto despencar. Porque lembra que eu falei que tem reabsorção óssea, deslocamento de gordura, perda de colágeno e elastina. A cirurgia não vai trabalhar essas etapas. A cirurgia vai reposicionar os tecidos internamente, sutura e tira o excesso de pele, mas a pele não foi tratada, a pele não está sendo estimulada, a parte que você teve perda óssea também não foi devolvido o suporte, entende? Então, isso faz parte do combate no processo do envelhecimento. E a senhora tem no seu consultório lifting sem corte? Sim, sim. Eu sou especialista em lifting não cirúrgico. Né? Aqui no Mato Grosso, nós fomos uma das primeiras clínicas a trabalhar com a harmonização facial e desde então nós somos especialistas em todos os procedimentos de face. Mas como tem uma grande demanda o tratamento do derretimento facial sem cirurgia, eu me especializei fortemente nessa área. Né? Então a pessoa que quer levantar o rosto caído sem cirurgia, ela pode me procurar que ela vai sair com o rosto reposicionado no mesmo dia. E o lifting sem corte, ele faz uso daquelas linhas? Como que é esse procedimento? Depende. Tem pessoas que ela apenas com o uso de uma boa tecnologia e um bom estímulo de colágeno, eu já gero esse reposicionamento. Tem pessoas que o grau de deslocamento da gordura já foi tanto que aqueles famosos bulldogs, sabe, bochechinha de bulldog? Então, nesses casos em que a gordura ela já deslocou para a parte da borda inferior da mandíbula, ela já está pendurada, aí eu preciso associar fios tensores, né, para capturar essas gorduras que deslocaram e reposicionar ela, né? Então, mesmo ainda reposicionando, eu ainda quebro um pouco dessa gordura para diminuir o peso facial, entende? Uhum. Então, tudo isso envolve é como fazer uma escultura,
Camila, a gente olha para uma face e a gente identifica como eu vou esculpir essa face. Aonde tem excessos, a gente tira o excesso. Aonde está precisando devolver volume, nós devolvemos volume. Então é um trabalho muito minucioso, sabe? É uma obra de arte, né? A gente olha para uma face e vai olhando, identificando os pontos e trabalhando de forma muito pontual e específica, né? Tem estratégia para tudo. O que me deixa muito chateado hoje em dia com a harmonização facial é as pessoas falarem assim, vamos fazer um bioestimulador de colágeno e estimulam o rosto inteiro de uma pessoa. Entende? E aí essa pessoa, ela não precisava estimular o rosto inteiro para criar esse formato de um rosto mais denso, mais volumoso, mais pesado, entende? Uhum. E aí fica mais difícil para a gente reverter esses processos quando nesse trabalho de escultura facial. E daí a gente volta no que nós falamos no começo do programa, quanto à importância de você ter o acompanhamento de um profissional responsável, o quanto isso incide diferença, não só no momento da aplicação, mas no pós, no resultado, porque pelo que eu estou observando, é um trabalho extremamente personalizado. Isso. Não existe assim um manual para ser seguido para todos. Isso. Cada pessoa é um protocolo. É isso mesmo. Eu sou professora, então nós ensinamos uma técnica que atende generalizado. A partir do momento que a gente sai dessa etapa uma receita para todo mundo, a gente entra na fase da personalização, entende? E a personalização, para você ter uma ideia, é como se fosse um artista, né? Eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, se vocês me derem um pincel, uma tela e uma tinta, na minha mão não sai absolutamente nada. Eu não sei fazer uma casinha, mas na mão de um Leonardo da Vinci, ele faz uma Mona Lisa, entende? Então, o mesmo produto, nas minhas mãos, eu vou fazer a minha arte. Nas mãos de outro profissional, ele vai fazer a arte dele. Então, a minha mão só vai reproduzir o que os meus olhos veem, entende? Por isso, essa personalização. Tá? Entendi. Tem pessoas, Camila, que gastam muito dinheiro. Doutora, eu já gastei mais de 40, 50 mil reais e ainda está insatisfeita. Por quê? Porque foi fazendo o básico, o feijão com arroz, não teve essa personalização. E aí a gente entra com esse trabalho, eu falo, olha, você ainda não atingiu o resultado que você queria, porque essa região ainda não foi abordada, essa região ainda não foi trabalhada, e aí é a questão do olhar. E aí eu costumo, por conta disso ser algo comum para mim, a gente até criou um jargão na clínica, né? Eu vejo o que a maioria não vê, né? Então isso acabou, como é uma coisa bem recorrente, a gente acabou trazendo isso. O nosso diferencial seria, eu vejo o que a maioria não vê. Correto, doutora. E voltando para a questão das canetas emagrecedoras, elas são ao mesmo tempo ali que o grande milagre, e em outros momentos a gente já sabe que tudo que é em exagero, de forma muito rápida, pode ter um efeito rebote. E um deles é a questão da flacidez. Quando o paciente chega na sua clínica com esse efeito de rosto flácido por conta do uso da caneta, qual que é o procedimento ou o protocolo que a senhora recorre? Sim, eu costumo falar que a caneta, ela ajuda muito, né? E a pessoa, ela tem que aprender a ter um novo hábito, porque depois que ela abrir mão da caneta, se ela não mudar o seu estilo de vida, Camila, ela vai voltar o nosso corpo, as células de gordura têm memória, o corpo ele vai querer recuperar essa gordura. Essa fala da senhora de memória, eu já escutei muito sobre isso, mas explica pra gente como que funciona isso na prática, que é até uma curiosidade minha. As células de gordura têm uma memória, então ela vai querer recuperar aquilo que for perdido. Então se a pessoa falar assim, eu usei as canetas emagrecedoras, eu cheguei no meu peso e agora eu vou me libertar da caneta, mas ela continuar com os hábitos antigos,
comendo na mesma proporção, sem uma atividade física, ela vai voltar a ganhar peso, entende? Então, simultaneamente com o uso das canetas, ela precisa criar um novo hábito de vida mais saudável, uma alimentação mais restrita e hábitos de atividade física diariamente, porque senão ela vai voltar e aí ela vai ficar dependente da caneta uma vida inteira, entende? Mas ela serve como uma bengala, serve como um apoio, um estímulo nesse processo, porque daí a pessoa começa o emagrecimento mais rápido, fica mais animado, mas tem que ter essa concordância de eu vou entrar nesse tratamento, mas eu também vou mudar o meu estilo de vida. Até para não sobrecarregar o organismo, né? Eu sou totalmente contra a buscar práticas sem antes tentar de uma forma mais saudável. Eu sou totalmente contra, né? Mas eu não julgo, mas eu penso o seguinte, se eu já vou ter que mudar esse hábito na minha vida, por que é que eu não faço isso antes? Sim. Entendeu? Antes de recorrer a isso, e aí depois, se eu me esforcei, se eu dediquei e eu ainda não consegui chegar no meu objetivo, aí a gente entra com um bom estímulo. Mas a matemática é clara, você fez uma restrição alimentar, você praticou atividade física, o corpo responde. Só que o que eu vejo é que as pessoas não querem pagar o preço, Camila. Sim. Querem as coisas mais rápidas, né? E não é o caminho mais fácil, mas é o que eu falei. Você parou, o organismo vai voltar. Não existe Entende? nada gratuito, né, doutora? Não. A gente precisa ter o contraponto e fazer a nossa parte, né? Total, porque é esforço dependente, tá? E aí a pessoa, ela lança a mão das canetas, como eu expliquei, o organismo ele não produz o colágeno na velocidade do emagrecimento, as novas fibras de colágeno, e aí vem essa aparência da flacidez mais evidente. Nem sempre, então, é um excesso de pele. Ou é excesso de pele? Se torna um excesso de pele, porque gordura preenche, né? A partir do momento que a gordura foi embora, o que aconteceu com a minha pele? Ela ficou em excesso, entende? E o colágeno, ele vem para segurar? E o colágeno, ele dá a firmeza. Eu brinco na clínica que ele é como se fosse o cimento de uma parede. Ele que dá firmeza na pele. Então, o colágeno são as fibras que dão a sustentação da pele, né? Então, se eu estou emagrecendo e eu não estou produzindo essas fibras que estão contraindo, que dão sustentando, eu vou ter isso daqui, ó, uma pele solta, né? Se eu perco colágeno, eu tenho que devolver colágeno. Simples assim, né? Então, um paciente chegou para mim, como eu vou mostrar para vocês, uma pele extremamente flácida. A gente tem que devolver o colágeno. Quantas sessões é personalizado? Pode ser que em uma única sessão, como a gente tem vários resultados, a gente melhora em mais de 70%. Já chega a ser espontâneo, assim, doutora? Ao longo das sessões, a pessoa já sai da clínica com o efeito imediato? É imediato, você já vê a melhora, tá? Eu gosto de ver resultado. Se eu não vejo resultado, isso me confronta muito, né? Eu tenho dificuldade em fazer o meu paciente investir um dinheiro e ele não vê resultado. Isso para mim é inegociável, entende? Porque eu me coloco na posição de consumidora, né? Então eu preciso entregar um resultado para o meu paciente. E aí a pessoa que vem com a caneta, né, que vem das canetas, elas perdem muita. Eu dei uma palestra em julho do ano passado, num congresso em São Paulo, sobre os efeitos das canetas emagrecedoras na face. E a gente percebe muito aquele aspecto cadavérico. E olha que uma curiosidade que eu descobri montando essa aula, que as pessoas elas emagrecem e elas têm medo de realizar procedimento estético, com medo de parecer que engordou novamente. Olha só! Olha o ponto. Então as pessoas têm que entender que o procedimento estético, na verdade, ele vai devolver a sua aparência de saudável, porque com o uso das canetas vem aquele aspecto cadavérico. Como a gente está num período complexo, né?
Desde o Covid, ninguém mais foi o mesmo, né? Gente, que coisa! Eu percebi muito, assim, essa diferença no comportamento, né? Hoje em dia, a maioria dos clientes, né, que nos procuram lidam ali com remédio para ansiedade, sabe? Então, eu tenho percebido que as pessoas estão dependentes de medicamentos e nada contra, mas a gente tem que aprender a eu penso muito assim, né? Como eu posso buscar maneiras para só então buscar um tratamento. Como eu falei, eu sempre tento uma opção mais saudável para poder me entregar a um tratamento medicamentoso, entende? Uhum. Então eu percebo muito isso, que as pessoas, eu tô com crise de ansiedade, já vai lá no psiquiatra, já pega, entendeu? Nada contra, cada um sabe o como busca. Eu sempre Sim. procuro meios mais saudáveis. Eu sou uma pessoa que procura um estilo de vida mais saudável em tudo. Por isso que a senhora é linda por dentro e por fora. Imagina. Mas nem todo mundo tem essa disciplina, né, doutora? É difícil, porque requer esforço, Camila. E aí você tem que ser muito determinado, né? E eu vejo que isso é uma grande vantagem, né, da minha personalidade, essa determinação, essa força de vontade. E quando a senhora pega casos assim diversos, né, a senhora deve receber situações bem complicadas que exigem ali um esforço maior. Sim. E é pessoas que são um pequeno ajuste para ficar com um aspecto melhor. Só que a gente vê hoje que as pessoas estão, não vamos generalizar aqui, mas alguma parte, pela questão do exagero, daquele super preenchimento, aquela bocona, né? E antes a gente via muito isso nos seios, a questão do silicone, e hoje parece que essa obsessão do pescoço para baixo passou do pescoço para cima, né? Que são os excessos. Sim. Daí a gente vê muito uma questão de equilíbrio mental, com a parte psicológica, para esse ajuste estético. Mas como que a senhora consegue, ali negociando com o paciente, equilibrar expectativa e resultado? É um desafio que a senhora lida de fato no seu consultório hoje? Até que hoje em dia não mais, tá? Mas é que a gente tem duas vertentes. A primeira, do profissional que não sabe construir uma face natural, e aí a pessoa chega no consultório dele e fala assim, eu quero preenchimento labial. Ele vai lá e executa, porque ele não sabe medidas, ele não tem referências, e aí o paciente também não, porque ele não estudou para isso. Claro. Né? Então, aí o profissional ele se torna um mero preenchedor. Ele se torna um preenchedor. E tem a vertente também que ele fala assim, a pessoa quer fazer, eu tenho meu produto aqui, por que é que eu não vou vender? Entendeu? Problema dela. E tem também aquela outra vertente do profissional que lida com a naturalidade. Então, hoje em dia, como as pessoas que me procuram já me acompanham há anos, Camila. Então, elas já chegam falando para mim, doutora, eu vim aqui porque eu sei que a senhora vai melhorar, mas eu vou ficar natural, não vou ficar exagerada, não vou ficar deformada, entende? Porque eu adotei essa postura na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu odeio exageros. Eu odeio mesmo olhar para uma face e ver um preenchimento gritando, sabe? Ver um procedimento excessivo. A gente não olha mais a beleza da pessoa, a gente olha o procedimento. E aí, o que acontece? A gente vira motivo de chacota na mesa das amigas. Ah lá, ó, fulana foi melhorar, ficou pior, entendeu? Sabe? Então, o pessoal acha que a harmonização facial é muito fácil. Não é, entendeu? Então, a gente é uma linha tênue para você sair do natural para o exagero, né? Então, hoje em dia, as pessoas que me procuram já chegam falando isso para mim, porque eu já adotei essa postura. Mas, no comecinho da carreira, vinha gente e falava assim, eu quero tal coisa. E já aconteceu de eu executar, porque eu estava no processo de aprendizado, vamos dizer assim. E aí depois eu fazia aquilo e eu ficava assim, eu não gostei.
entende? A senhora é a sua maior crítica. E eu ficava assim, gente, eu fiz isso, mas eu não gostei, eu achei que não realçou a beleza dela. E aí, às vezes o paciente poderia até falar, nossa, doutora, eu amei, mas eu, internamente, eu via o procedimento gritando, sabe? Então, hoje em dia, se a pessoa chega e fala para mim, doutora, eu quero, se eu acho que não vai trazer harmonia e beleza, eu falo assim, não é isso que você está precisando no momento. Pode ser que mais para frente isso seja uma necessidade, mas vamos começar naquilo que mais é urgente, né? Então, eu tenho vários no Instagram, no direct, pacientes que querem que eu coloque boca, e eu falo, ainda não é o momento. E ela assim, que eu quero minha boca, eu quero minha boca. Eu falo, calma, vai chegar a hora, mas ainda não é o momento, né? A gente tem que aprender a ter essa postura, Camila, porque, como eu falei, a gente vive em sociedade, e a sociedade tem prazer em criticar, né? Essa é a verdade. Então, se é para a gente fazer um procedimento que seja para falar bem, não para você virar motivo de chacota, né? Comentário negativo no trabalho e nos outros lugares. Doutora, e quem acaba não adotando os conselhos da senhora e de outros profissionais, sim, acaba tendo um efeito indesejado. E é onde a gente vê a desarmonização, as pessoas passando por esse processo de reversão, né? Tem pessoas que eu falo não e ela vai em outro lugar e ela faz. E ela fica feliz, sabe, Camila? E ela fica amando. Só que eu não consigo entregar isso, entende? Porque eu adoto a naturalidade, eu adoto o não exagero. Então, ela pode estar super feliz e é ela com ela, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a partir do momento que eu faço aquilo, que eu deixo ela dessa forma, né, aí isso já é contra os meus valores. Mas entendeu? A gente vê pessoas que não têm, às vezes, essa felicidade de não seguir um conselho, sim, procurar um segundo profissional, sim, e ficar ali com um rosto exagerado, às com contornos que não... Às vezes ela nem sabe que ela tá feia, tá? Feia. Às vezes ela faz o procedimento e ela acha que aquele é o melhor que ela poderia ter, né? E ela, às vezes o paciente ele não tem noção do que é um bom trabalho, o que não é. E como que a gente faz essa reversão, doutora? Conseguir equilibrar esses procedimentos? Tem como tirar um pouquinho de algo para melhorar ali? Sim. Como que funciona isso? Acontece, tá? Então acontece muito. O paciente... Por exemplo, essa semana nós tratamos ontem pela manhã uma paciente que ela fez uma lipo de papada e de um lado foi removido mais gordura do que do outro. Então eu estou falando de excesso de gordura natural. E aí ela falou, doutora, é inadmissível para mim passar por uma nova cirurgia. Falei, vamos resolver. Então, eu tenho tecnologias na clínica que faz o emagrecimento facial, que faz essa quebra de gordura localizada e estimula o colágeno simultaneamente. E aí sim nós fizemos uma sessão no lado que estava com mais essa assimetria mais evidente, e aí a gente entra na parte corretiva. Tem também o caso da pessoa que faz o preenchimento e fica excessivo. E ela chega e fala, doutora, eu não estou me gostando. Aí vem a parte da desconstrução. Aí a gente remove os excessos, aguarda o organismo se regenerar, se recuperar, e aí a gente faz um novo preenchimento, uma nova intervenção dentro das medidas, das proporções que é adequada para a face dela. E o retrabalho é sempre mais difícil, imagino. É sempre... Eu costumo falar assim, o nosso organismo é uma caixinha de surpresas, sabe, Camila? Eu faço o mesmo procedimento em uma paciente e eu tenho 100% de sucesso. Na outra paciente eu faço a mesma coisa e ela vai responder de uma forma diferente, entende? São pessoas, o organismo ele reage de uma maneira única. É claro que a gente tem mais previsibilidade, mas assim, um ou outro tem uma resposta um pouco diferente e a gente tem que aprender a lidar com essa resposta um pouco diferente, entende? Então,
Às vezes, em uma paciente, eu tenho que fazer uma manobra, na outra, eu fiz essa manobra e eu já tenho que associar uma outra manobra. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura ali, de saber lidar com cada paciente, tá? Doutora, e outro problema que a gente tem, principalmente nós mulheres lidamos com essa questão, são os olhos. Sim. E a senhora tem o procedimento também de blefaroplastia sem precisar passar pelo procedimento cirúrgico. Explica pra gente como que funciona. A região dos olhos é a que a gente envelhece primeiro, Camila, né? Porque a gente usa essa musculatura, né, da pálpebra, de abrir e fechar os olhos mais de 20.000 vezes por dia. Nossa! Então, é uma região que a gente enxerga os primeiros sinais do envelhecimento. Então, com a reabsorção óssea, essa parte fica mais afundada, gera aquela aparência de cansaço. E lembra que eu comentei que as pessoas querem sair da cirurgia porque envolve mais riscos e se não tem um resultado assertivo na primeira, ter que reoperar já fica um pouco mais complicado, né? É muito comum a gente ver pessoas que fizeram blefaroplastia, a cicatriz não ficou legal, um olho ficou um pouco diferente do outro, né? Então as pessoas elas querem procedimentos mais previsíveis e com uma recuperação mais rápida. E na clínica eu tenho uma equipe que faz essa parte de blefaro cirúrgica, mas eu precisava ter uma opção não cirúrgica também. E é muito difícil, porque é uma área muito difícil de tratar na face. E eu fui para um congresso o ano passado em Mônaco e eu fui apresentada para uma tecnologia da empresa Nubia. E eu adquiri essa tecnologia. E essa tecnologia, ela é a única de tudo que nós já testamos que de fato promove essa retração de pele e dá o efeito de uma blefaro sem corte e sem a cicatriz. Que impressionante. É com nanotecnologia ou qual que é o uso? O princípio dela é do plasma. O plasma é o quarto estado da matéria e quando ele entra em contato com a pele, ele gera um calor que faz essa retração. Que impressionante. Qual é a diferença dessa tecnologia para os demais? A precisão. Porque essa tecnologia ela foi desenvolvida de uma maneira em que ela tem um diâmetro de 0,3. Então, o calor gerado ele não é o suficiente para promover um aprofundamento no tecido, de causar grandes danos, né? E também de lacerações no tecido. Então, ele consegue promover essa retração, esse encurtamento das fibras e ainda ter uma boa recuperação. E eu estou muito satisfeita com esse protocolo que a gente desenvolveu, porque a gente tem recebido também vários pacientes que já fizeram inúmeras tentativas de melhorar aquele craquelado da pálpebra inferior, né, que fica o acúmulo do corretivo, o olho mais pesado, o excesso de pele, e já investiram e não conseguiram ter sucesso, e depois faz o nosso tratamento e a gente vê uma melhora absurda, né, vamos compartilhar resultado aí com vocês, melhora absurda em apenas uma única sessão. Né? Então, o protocolo, dependendo do nível de flacidez, vai de 1 a 3 sessões, mas com uma sessão a gente já melhora mais de 40%, né? A qualidade da pele, a abertura no olhar. Então, é um tratamento que eu fui desenvolvendo, fui associando a tecnologia com outros ativos para conseguir entregar mais resultado ainda, e hoje em dia a gente tem esse protocolo Olhar Sempre Jovem, né, que associa a blefaro sem corte com os ativos regeneradores para promover esse rejuvenescimento na região dos olhos. Eu fiz em mim, né, vou compartilhar o meu antes e depois também. Eu acho muito bacana esses recursos que a gente tem hoje, Sim. A tecnologia indo ao favor não só de melhorias de processos em empresas e na saúde, mas também na questão estética, porque antes infelizmente a gente tinha não só os efeitos indesejados, as pessoas querendo melhorar a sua estética e saindo completamente deformadas e não transformadas, mas também Sim. a questão de
de infecções que levavam até a morte. Às vezes a pessoa acabava morrendo ali na maca mesmo do médico, né? Na sala de operações. Então eu acho que isso é muito positivo, porque a gente consegue ter um resultado, mas sem se expor a riscos. Né? No caso de uma paciente nossa, ela recebeu um prêmio, né? Ela fez um procedimento conosco. 2 dias depois, ela recebeu um prêmio. E ela fez uma tecnologia, né, que eu trouxe também, que chama HiPro, e ela promove inúmeros benefícios. Então, ela faz o estímulo do colágeno, que dá firmeza na pele, faz a quebra da gordura, né, em regiões de papada. Tem pessoas que reclamam muito, Camila, para mim, doutora, eu sorrio e eu tenho muito volume na bochecha. A gente consegue reduzir o volume com a tecnologia e também promover o lifting facial, que é a mesma camada que o cirurgião plástico atua, né? Quando ele corta e ele busca o SMAS, nós conseguimos também com a tecnologia tratar essa camada. Então nós temos um tratamento do profundo para o superficial em várias camadas que promovem todo um rejuvenescimento. Que legal. Sem corte, sem inchaço, sem hematoma, né? Então, 2 dias depois ela estava plena, com resultado imediato para poder receber o prêmio. Que bacana. Doutora, e para a gente caminhar para o final, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a questão dos anabolizantes. É muito comum hoje o uso de anabolizantes, não só por homens, mas também por mulheres. Os efeitos que a gente conhece mais popularmente são o efeito da voz, né? Uma mudança ali do formato do corpo, mas também existem implicações na face. Sim. O anabolizante, ele também entra ali no time das canetas emagrecedoras. Né? As pessoas estão usando recursos para conseguir ter o corpo dos sonhos, né? Porque o processo é ingrato, né? Então, o anabolizante ele vem com a ideia dessa quebra de gordura e tonificação muscular. O que a gente percebe de alterações visíveis na face, né, com o uso do anabolizante? Tem uma mudança na estrutura anatômica, na estrutura óssea. Então, há uma mudança ali no formato do osso. Mulheres que chegam para mim que já fizeram uso do anabolizante, eu percebo o nariz ele muda muito a forma, ele fica um nariz mais grosseiro, né? Ela perde muitas vezes a delicadeza aqui do queixinho, fica uma mandíbula mais larga, mais quadrada, né? Então tem essas mudanças faciais visíveis. Também tem simultaneamente a perda dos coxins de gordura que promovem a suavização dos contornos da face. Então, vai de encontro com a caneta emagrecedora, esse aspecto mais cadavérico. A pessoa fica com pontas ósseas muito evidentes, pouca quantidade de gordura, a esse aspecto mais esquelético, né? Então, a pessoa fica assim, magra, definida, mas também com alterações visíveis na estrutura óssea e também no compartimento de gordura. Tem coisas que a gente consegue melhorar. Mas, por exemplo, no caso da Maia Massafera, que passou por esse processo de transformação. Então, se eu sou uma mulher e eu tenho características femininas e eu entro com uso prolongado de anabolizante, vai ter alteração na minha estrutura óssea. Aí nós temos uma outra vertente. Doutora, eu quero voltar para o feminino. Tem casos que só cirúrgico, como o caso da Maia Massafera, que tem que remover uma fração da borda óssea, ou às vezes com a harmonização facial a gente ainda consegue trazer esse feminino para a face, porque a gente constrói a beleza de um homem de uma forma e da mulher de outra forma. Quando a gente fala de osso, é uma estrutura mais rígida, né? E é mesmo só com a extração. Isso, que é o caso da Maia Massafera. Ela tinha uma mandíbula extremamente quadrada e marcada e ela queria um rosto mais ovalado, um rosto mais definido. E aí ela precisou passar por uma cirurgia para tirar uma borda. Mas no caso, quando a gente fala de uma mulher, né, chega a ter essa projeção do próprio osso? Tem. Que impressionante. Dependendo do uso, da dose, né, de anabolizante, tem essa alteração.
óssea na face. Olha só. Tem, né? E não tem como, né? Ele é um hormônio de crescimento. E o anabolizante, ele vai promover um crescimento. E ele não vai lá e cresce só o músculo, entendeu? Antes fosse, né? Mas ele é um hormônio de crescimento. E é de forma deliberada, não tem Isso. como precisar, quero Ele não vai só para entrar no aquela organismo e falar assim, eu região. vou só lá no músculo. Não, entendeu? Ele é um hormônio de crescimento. Então, dependendo da dose e dependendo do uso prolongado, essas alterações elas se tornam mais visíveis na face. Que impressionante. Doutora, tem algo que a senhora deseja comentar que a gente não tocou aqui? Olha, Camila, eu acho assim, eu estou muito feliz com a tendência, né, de 2026, que é agora as pessoas estão falando mais da naturalidade, né, algo que a gente já prega desde que eu comecei Que bom que a o meu naturalidade trabalho. entrou na moda agora. Entrou na moda, né? Então, eu estou muito feliz com essa nova vertente, né, das pessoas procurarem um rejuvenescimento, mas sem exageros, buscar a sua melhor versão, mas sem perder a sua identidade, né? Eu acho que isso é o que mais me deixa feliz nesse ano de 2026, que entrou na moda, né, a naturalidade, e é esse o caminho, né? Buscar resolver aquilo que te incomoda, né? Eu não estou feliz com isso, então não tem por que conviver com isso, mas uma atitude tem que ser tomada, entendeu? Ficar esperando o dia ideal, o momento perfeito, é você quem vai construir a vida que você quer. Então, se tem algo na sua face que te incomoda, pera lá, eu vou buscar um profissional para me ajudar nisso, né? Então, eu me olho no espelho, eu tiro uma foto, não gosto do que eu vejo, né? Hoje em dia é tão mais simples e tão mais rápido do que as pessoas ainda pensam que é, ou acham que é muito dolorido, que é muito difícil de tratar, ou que é muito caro, né? Então as pessoas ainda têm muitos tabus, né? Então o primeiro passo é ela fazer uma consulta, procurar conversar com alguém, né? Porque lá na clínica a gente ajusta os protocolos dentro da disponibilidade de cada pessoa, entende? Tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, tudo se torna mais fácil e mais acessível, né? Então, ela tomar esse primeiro passo de, pera lá, eu vou entender mais sobre isso, né? Então, as pessoas ficam ali criando muitas coisas na mente e não tomam atitude. E a atitude é o que faz a gente construir a nossa autoestima, né? Sem atitude, a gente não consegue colocar um tijolinho por vez ali na nossa parede da autoestima, tá bom? Doutora, muito obrigada. E deixa os seus canais para que as pessoas que tenham interesse em conhecer mais, em procurá-la, talvez serem suas pacientes, como que elas podem procurá-la? Sim. Tem o nosso Instagram, que é o DRA de doutora, meu nome, Nayara Ceruti, e lá no Instagram tem um link. Nesse link já vai cair direto lá no nosso WhatsApp. Você clica o WhatsApp, fala com a minha equipe, a gente vai fornecer informações, vai tirar dúvidas. E se a pessoa quiser, pode se tornar um paciente também. E tenho certeza que vai ter um tratamento muito especial, bem diferenciado. Sim. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui, para a gente poder ter essa conversa tão boa, tão esclarecedora e entender um pouco mais sobre os procedimentos e como cuidar da nossa face de forma responsável, sem exageros e dentro da nova tendência, graças a Deus, da naturalidade. É isso aí. Um bom ano para a senhora e fique à vontade para retornar mais vezes. Vai ser um prazer para a gente. Obrigada. Muito obrigada a você também por acompanhar essa entrevista até o fim. Não deixe de acompanhar o HNT TV, se inscreva no nosso canal, fique por dentro de tudo que acontece em Mato Grosso, no Brasil e no mundo, em hnt.com.br. Se inscreva não, né? Acompanhe ali, passe a seguir o nosso Instagram, o Instagram do Hiper Notícias, e todos os dias vídeos curiosos, as principais informações do dia no Instagram e no portal. Até o próximo episódio do HNT TV e muito obrigada pela sua audiência.